e a prova que Deus coloca. E esta prova que Deus coloca é para aperfeiçoar a vida do crente. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, e os 3 versículos que lemos esta noite, todos nós somos conhecedores desta história. Todos nós conhecemos a história do patriarca Jó. Mas me chama a atenção quando a Bíblia registra acerca deste homem, traz a sua história. E eu começo a entender no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Uz. E este homem era Jó. E o que me chama a atenção dentro desse texto e destes versículos, observe comigo que o próprio Deus vai dizer que Jó possui 4 características na sua vida. E o texto está dizendo que Jó, ele é um homem íntegro. A segunda característica de Jó vai dizer que ele é um homem reto. A terceira característica de Jó vai dizer que ele é temente a Deus. E a quarta vai dizer que ele se desvia do mal. E lendo a história, eu começo a entender que este homem chamado Jó, ele possuía uma riqueza muito grande. Ele era o maior do Oriente. E a Bíblia vai dizer que Jó tinha muita gente ao seu serviço. Jó era um homem abençoado por Deus. A riqueza, os gado, a família, as pessoas do Oriente vinham se aconselhar com Jó, vinham conversar com Jó para pedir conselho a ele. E lendo a história de Jó, muitas das vezes lendo a Bíblia e a história de Jó, traz várias lições para a nossa vida. Eu comecei a entender que Jó era um homem abençoado, era um homem que possuía riqueza. Porém, a Bíblia vai dizer que decorrer aos dias, Deus agora vai permitir que chegue a prova na vida deste homem. O interessante, amados irmãos, deixa eu abrir um parênteses esta noite aqui, é que quando nós somos abençoados, quando nós estamos no auge, quando nós temos riqueza, temos tudo do bom e do melhor, perceba que as pessoas dizem que você é uma bênção, diz que você está no auge, que você é abençoado, que você tem tudo, dá um tapinha nas suas costas, dá palavras bonitas. Porém, quando chega o dia que você perde tudo, entra no vale, entra no deserto, as pessoas viram as costas e já diz assim: não serve mais, porque não tem mais o que oferecer. Mas aqui não, Jó, Deus vai permitir, vai colocar ele numa prova, mas o próprio Deus vai trabalhar na vida de Jó de uma forma diferente. Ora, quando tudo vai bem, a gente dá glória, a gente se alegra, marcha na terra, profetiza, canta, mas quando chega o dia da provação, o crente quer se esconder, o crente quer deixar de cantar, o crente quer deixar de ministrar, quer deixar de vir para a igreja, quer abandonar tudo porque a prova bateu na porta. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você essa noite. O Deus que coloca é o Deus que está no controle de tudo, é o Deus que está trabalhando e está dizendo: eu não deixo você só nem por um minuto. O Deus que coloca é o Deus que está dizendo: eu estou com a mão estendida e te ajudo 24 horas. Mas escute, nos dias que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás. E o Senhor pergunta a Satanás: de onde vem? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí aqui Deus vai ser advogado de Jó. Perceba no texto que o próprio Deus diz assim a Satanás: tu viste meu servo Jó? E o diabo disse: vi. Tu viu que ele é reto?
O diabo disse: vi. Tu viu que ele é temente? Vi. Tu viu que ele se desvia do mal? O diabo disse: vi tudo isso. Ó Deus, deixa eu dizer uma coisa ao Senhor. Tudo isso eu vi. Eu sei que este homem é abençoado. Tu cobrisse ele de riqueza, a família abençoada. As pessoas gostam dele. Mas eu quero fazer um desafio. Deixa eu ir lá e tirar tudo que ele tem. Aí eu vou te dizer que ele não vai ser fiel ao Senhor. Como Deus conhece por dentro e por fora. Como Deus conhece quem é quem. Veja a diferença. Satanás queria se andar com Pedro e Jesus disse: não, Pedro agora não, ele não está preparado. Mas com Jó o Senhor disse: vai lá, tira tudo que ele tem, mas a vida dele pertence a mim. Você sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus estava dizendo: Jó só morre se eu quiser, porque a vida dele está na palma das minhas mãos. Com Pedro foi diferente. Pedro não estava preparado. O Senhor disse: não, Pedro não. Mas com Jó, Deus disse: vai, pode tirar tudo que ele tem. Sabe o que é que Deus estava dizendo, Safira? É que Deus estava dizendo assim: eu conheço Jó. Eu conheço a vida por dentro e por fora de Jó. Tu pode tirar tudo que ele tem, ele pode ficar lá na miséria. Eu conheço ele. Deus conhece a cada crente da Der Triunfo por dentro e por fora. Mas deixa eu dizer aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando a prova vier, não corra e nem abandone o Deus de Israel. Bateu a prova. Tem crente que a primeira prova que bate, ele some da igreja. Desaparece. Nunca mais bota o pé na igreja, André. Desapareceu. A primeira prova que bateu na porta dele já foi embora. Alguém liga para ele: por que você não vem mais para a igreja? Porque eu estou na prova. Eu não aguento. Aí eu vou lhe provar na Bíblia que todos os homens de Deus e mulheres de Deus que Deus permitiu que a prova batesse, eles aguentaram e foram vencedor. Deixa eu dar um exemplo aqui da nossa irmã Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, 17, 18. Observe que Ana era estéril, não podia gerar. Penina tinha filhos e zombava todo dia de Ana. Uma prova terrível. A mulher não tinha filho, era estéril e não podia gerar. E alguém zombava: você não vai ter filho não. Você é estéril, vai morrer assim. E ela na prova. Porém, tem um diferencial de Ana. Enquanto Penina zombava, Ana disse assim: eu vou para a casa do Deus que pode, que faz, que abre e que dá filho. Eu vou orar ao Deus de Israel. Ana podia bater boca. Sim ou não? Podia. Mas ela não quis. Enquanto ela zombava da prova dela, ela vai para o templo orar. Olha que coisa linda. E quando ela chega no templo e começa a orar, o sacerdote olha para ela e diz assim: logo esta hora tu está embriagada, mulher. Mas Ana olha para o sacerdote e diz a ele: a tua serva não está embriagada. Eu estou amargurada de espírito. Ana estava dizendo: eu estou conversando com Deus de Israel. Eu estou dizendo a ele que não aguento mais. E naquele dia o sacerdote olha para ela e diz assim: Ana, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Quando Ana volta para a madrugada para conversar com Deus, para pedir a Deus, veja que a prova bateu. Ana sofreu calada conversando com Deus. Mas o versículo 19, a Bíblia diz que de madrugada o Senhor visitou Ana, abriu a sua madre e ela concedeu. Samuel, aguente calado que o Deus de Israel vai te dar vitória na hora certa. Escute. Quem vai
provar Jó? Deus. É Deus que vai provar ele. E Deus vai permitir que alguém vá, Satanás. Mas está na permissão de Deus. Só morre quem Deus quer. Porque a vida está na mão dele. Só morre no tempo que ele quiser. Porque o Senhor disse, vai lá e tira tudo. A vida dele pertence a mim. Quando Satanás saiu da presença do Senhor, aí ele vai, a primeira coisa que vai acontecer com este homem. O texto diz que ele é o mais rico do Oriente. Ele tinha tudo. Mas vai soprar o vento. E quem vai permitir o vento? Deus. Está o filho de Jó se becanteando, se alegrando. O vento entra dentro da casa, sopra nos quatro cantos e mata quem? O filho de Jó. O mensageiro que vai levar a mensagem para o patriarca. No caminho já chega outro dizendo, Jó, eu estava cuidando do gado no campo. Caiu um raio e matou todos, não sobrou ninguém para contar a história. Sou eu que vim trazer a mensagem. Acabou com tudo, Jó, não tem mais nada. A riqueza que tu tinha em fração de segundo está indo embora. Os bois estão sumindo, os gado perdeu tudo. O vento soprou e o mensageiro chega a Jó. A mensagem que eu trago para você não é boa. O vento também soprou na casa onde estava o teu filho e matou todos. Não sobrou nenhum. E nós aprendemos aqui, eu aprendi com Jó a prova. Eu já passei provas que só misericórdia. Para ser um obreiro do Senhor, para ser alguém para pregar, para cantar, Deus primeiro vai ter que provar, vai colocar na moinha, porque Deus não vai levantar ninguém nécio, sem saber de nada e colocar na frente de alguma coisa, não. Ele vai provar primeiro. Ele vai provar, vai botar na moinha, para saber o que tem dentro do coração. Tem mais nada, Jó. Aí agora, a primeira prova que ele passa é que ele perde toda a sua riqueza, não sobrou nada. Aí o diabo disse, agora eu quero ver o que ele vai dizer a Deus. Ele vai murmurar contra o Senhor. Ele não era rico, agora ele está pobre. Ele não tinha tudo, agora ele não tem nada. Agora ele vai murmurar contra o Deus dele. Tirei tudo, não tem mais nada para Jó. Não tem riqueza nenhuma. Acabou-se tudo. Agora Jó vai ficar contra Deus. O texto é lindo, é uma Bíblia. Olha o que Jó faz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha que coisa linda. Enquanto Jó perdeu toda a riqueza, fazenda, gado, filho, era para ficar revoltado. Não, Jó se levantou. Escute, isso aqui é lindo. Rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se com o resto em terra e adorou o Deus do céu e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá. Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a tua mão e dá um brado de glória para Ele. Dê uma olhadinha para esse crente e diga: Deus te conhece. Tem prova que Deus não vai botar você que você não aguenta. Deus conhece a cada um, a capacidade de cada um. Agora observe que Jó perdeu tudo, não sobrou nada.
Mas ele é crente ainda. Você já imaginou se acontecesse hoje isso? Você ter 10 filhos e morrer tudo de uma vez só? Você já parou para imaginar isso? Ler a Bíblia nas carreiras, pegar a Bíblia e sair lendo que nem doido. Não entende nada. Mas leia a Bíblia e pare para entender o que ele passou, o que ele sofreu. Veja a lição de vida para nós agora no século 21, a igreja. Jó estava dizendo: olha, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi riqueza, fazenda, amigos, perdi filho, mas nada disso deixou de eu adorar ao Deus que criou os céus e também a terra. Eu não sou crente em riqueza, em fazenda, em filhos, eu sou crente no Criador que criou tudo. Deixa eu dizer a você, você não é crente em marido, na riqueza, no carro, na casa, no filho. Você é crente em Jesus Cristo. Se o meu marido não for para a igreja, eu não vou, porque eu sou crente nele. Se ela não for, eu não vou, porque eu sou crente nela. Totalmente errado. Aqui está Jó, sozinho, perdendo tudo. Eu disse a você no começo: quando você tem tudo, todo mundo lhe abraça. Perca alguma coisa que a pessoa sabe que você tem, a primeira coisa que ela vai fazer é fazer que nem lhe conhece. Vai virar as costas para você. Quer ver outra coisa? Peque para você ver. As pessoas vão virar no outro lado da rua para nem ver, olhar para sua cara, porque está achando que você é leproso, que você não presta para nada mais. Faça isso, aconteça isso. Aqui é diferente. Deus coloca Jó na prova para aperfeiçoar a vida de Jó, para mostrar a Jó que é do jeito que Deus quer. Tem crente que pensa que é do jeito que ele quer. Quer fazer o que quer, na hora que quer, falar o que quer. Não, dedinho seu, viu? Tudo quem faz, quem fala, quem dá, quem tira, quem levanta, quem resolve, quem age, é Deus. É Deus que abre, é Deus que levanta, é Deus que capacita, é Deus que dá graça e é Deus que dá força. E mais ninguém. A capacidade não é humana. Eu sempre digo isso. Estudar é bom? É. Ter faculdade é bom? É. Mas com Deus a capacidade é divina, não da terra. Não é a capacidade de você pegar os livros da faculdade e ler ele e achar que já é o pregador de todos os tempos. É engano seu. Primeiro tem que passar na moinha de Jeová, porque ele vai lhe quebrar, vai lhe amassar, para saber se você é alguma coisa mesmo. Pastor Nilson tem crente que quando vai falar uma coisinha, eu já estou preparado. Isso é um complemento. Você vai adquirir sabedoria e vai receber a graça de Deus. Vai andar de duas juntas. Você já imaginou? Você ter só sabedoria e cadê a graça de Deus? Você vai ficar como uma lata seca batendo. A mesma coisa, eu não posso só ter graça e não ter conhecimento. As duas têm que andar junto. Não corra da prova. A prova que Deus lhe colocou é para aperfeiçoar, é para tratar, é para você acordar. Não seja aqueles crentes mimados. Se alguém botar a cara feia, ele não vem mais para a igreja. Se dizer alguma palavrinha, ela some da igreja. Se disser que ela não vai cantar, nunca mais ela aparece. Já vai para outra igreja, os crentes mimados. Que quer bilu, bilu. Que acha que é um mimadinho, que é a criancinha.
que qualquer coisa que acontece some. Eu vou dizer o pastor, porque estão me... Deixa dessa conversa. Tu tem que ser crente raiz. Tu tem que ser crente firmado na rocha. O crente que é raiz e firmado na rocha, ele não tem medo de cara feia, de palavra contrária, de perseguição, porque ele é firmado no Deus que chamou, que escolheu e que derramou o sangue carmesim. Perdeu tudo. A primeira prova de Jó é que ele perdeu toda a sua riqueza. Não sobrou mais nada para ele. Mas ele foi para onde? Pro pó adorar a Deus. Alice. Ele não foi murmurar e dizer: Deus, e agora? Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. O que é que eu vou fazer? O Senhor tirou tudo que eu tinha. Eu era rico. Todo mundo queria conversar comigo e agora todo mundo sumiu. Jó não, disse, ele raspou a cabeça, pegou o manto branco, vestiu, pegou a navalha, raspou a cabeça e disse assim: eu vou é pro pó, porque eu sei, é aquele que tem me colocado na prova. Eu conheço, porque a prova vem para aperfeiçoar. E é bom ser provado por Deus. Porque quando você é aprovado por Deus, Tiago diz que você vai ser aprovado. E quem vai lhe aprovar não vai ser os homens da terra, é Deus que vai aprovar. A aprovação tem que ser divina, Nilton. A chamada tem que vir do céu. É Deus que confirma a chamada na terra. É Deus que carimba a chamada na terra. Perceba que quando alguém tem uma chamada, que tem habilidade com alguma coisa e começa a se destacar, as outras que nem queria fazer, já diz assim: está crescendo demais, está aparecendo demais. Não, é porque a chamada é de Deus. E a chamada, quando é de Deus, ela é confirmada primeiro no céu e depois na terra pelo anjo da igreja. Então esta noite o Senhor está dizendo: permaneça naquilo que eu lhe chamei. Primeira prova, ele perde tudo, toda a riqueza, perdeu tudo. O diabo achou que Jó ia ficar revoltado. Não. Ele foi adorar. O diabo olhou para Jó e disse: oxi, eu tirei tudo que esse homem tinha, toda a riqueza. Eu tirei os amigos, tirei os gado, a fazenda, tirei tudo. E esse homem ainda adora a Deus. Não. Senhor, permita-me ir de novo. O Senhor disse: vai. E toca na saúde de Jó. Perceba que Jó era sadio, não tinha doença nenhuma, perdeu toda a sua riqueza e agora ele está enfermo. E a sua enfermidade está trazendo mau cheiro, que ninguém suportava ficar perto dele. Ninguém queria estar perto de Jó. O único amigo de Jó, Luiz Carlos, era o caco de telha. Todo mundo foi embora. Eu não sou mais rico, perdi tudo, agora estou doente. O meu amigo é um caco de telha, que todos os dias ele se coçava. Ninguém queria saber dele. Ninguém mais queria ficar perto de Jó. Mas eu acho lindo que o escritor diz que Jó abre a boca e diz assim: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Só quero que você entenda essa palavra, porque
porque isso aqui é muito forte, pesado. A prova, quando vem, ela dói. Ela dói. Veja o momento que o auxiliar Luiz Carlos passou no HGE achando que ia morrer. Ele estava angustiado. Naquele momento que ele passou. É a prova que Deus permitiu que ele passasse. Mas Deus estava dizendo a ele, estava provando para aperfeiçoar. Deus sabe trabalhar na vida do homem e da mulher. E o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Pastor Denilson, eu dirigi a subcongregação aqui que era do Pau d'Arco. E a Rebeca, ela tinha acho que uns 3 anos de idade. E ela puxou a chaleira do café e caiu todo em cima dela. A gente estava num propósito de oração. E a gente foi parar no HGE. A minha esposa ficou 15 dias no HGE. E a médica disse à minha esposa, olha, o rosto da sua filha não vai voltar mais ao normal e nem a barriga onde mais afetou. A gente vai ter que fazer um enxerto. Mas eu me lembro da igreja de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso numa prisão. Na casa da irmã Maria havia um grupo de oração orando, e o Deus do céu estava com o ouvido estendido para a oração. Deus, quando escuta a oração do crente na terra, ele se levanta para dar resposta, para dar vitória e para dizer: eu não te abandono. Eu fiquei na igrejinha orando, mas os irmãos, quando ela me disse, eu levei a Noemi uma vez, a Noemi não podia entrar, mas na porta do HGE com os irmãos, que a gente tinha um grupo de oração, a gente levantou um clamor na porta do HGE. E eu disse: Deus, Tu é o Deus que criou todas as coisas. E Tu não vai permitir enxerto nenhum. Tu não vai permitir nada, o rosto dela vai voltar ao normal, porque foi Tu que criaste ela. Ela não é minha, ela é Tua, é projeto Teu. A gente levantou um clamor na porta do HGE e depois na igreja começamos a orar. E quando foi um dia, a médica foi lá olhar ela. A médica não estava entendendo nada, mas tem um propósito aí. Deus permitiu a minha esposa entrar lá dentro com a Rebeca, porque lá dentro tinha pessoas desviadas do evangelho, que era mãe de criança. E a Isabelle começou a pregar, dizer quem era Jesus lá dentro, e fora a igreja estava orando. Enquanto a igreja estava orando, Jeová se levantou do trono, e de lá de cima ele estendeu as mãos e disse: no corpo da minha filha vai ser restituiu naquele dia. Quando foi no dia seguinte, a médica disse: eu não sei o que foi que aconteceu, como é que voltou ao normal? E a Isabel disse: foi Jesus o Nazareno, é Ele que restaura, é Ele que cura. Deus coloca na prova para aprovar. Deus não coloca ninguém na prova por acaso, não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. O homem que está enfermo, Jó, que ninguém quer estar perto dele mais. O diabo olha e diz: agora eu quero ver. Agora ele se acabou. Está doente. Ele não tem mais ninguém. Ele perdeu toda a riqueza. E o escritor diz que Jó abre a boca: ainda que ele me mate. Isso aqui é muito forte. Nele eu esperarei. O Espírito Santo está dizendo essa noite a você: eu conheço a tua prova e a tua dor. E tudo é a permissão
dele na sua vida. Não é a permissão de ninguém, é de Deus. Às vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, Ele vai provar. Ele chamou Jeremias e disse: ô Jeremias, desce lá na casa do olheiro, vai lá olhar. Só observa o que é que ele está fazendo com um vaso. E quando Jeremias desceu na casa do olheiro, e ele observou ele trabalhando, o vaso quebrou na mão do olheiro. E quando Jeremias olha, ele vê que o olheiro está pisando em cima do barro. E está amassando barro. Sabe o que eu aprendi com esse texto? É que nós somos nada. Posso ter dinheiro, ter fama, ter carro, ter tudo. Mas quando Jeová disser assim, você vai vir para a minha mão. E eu vou lhe quebrar todinho. Você vai vir para a minha mão, eu vou lhe quebrar todinho. Eu vou lhe mostrar que você não é nada. O que eu digo a vocês aqui, eu digo aos médicos, a todo mundo do posto. Pode ter dinheiro, carro, você pode ser médico, pode ter a maior formatura, mas você não é nada. Porque quando você morrer, ninguém vai poder lhe acompanhar mais no cemitério. O seu dinheiro não vai. Os seus amigos vão chegar no cemitério e vão voltar, vão embora. O seu carro não vai entrar lá. O seu orgulho vai ficar no caixão. A sua soberba vai cair por terra. Você não é nada. Mas tem pessoas que acham que é alguma coisa. Quer ser superior a outros. Deus gosta tanto disso. Deus ama isso. Quando Deus vê essas coisas, Ele diz assim: eu vou pegar logo aquele vasinho ali que está tentando atrapalhar o outro vaso. Vou quebrar primeiro ele. Vou tirar soberbo, orgulho, propetência. Vou tirar tudo. E vou quebrar. Aí está Jó quebrado. Quando chega no corpo fedendo, a Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A prova quando vem para aperfeiçoar. A prova quando vem para amadurecer. Para a gente deixar de ser crente infantil. Para a gente deixar de ser crente mimado. Você tem que ter maturidade com Deus, experiência com Ele. Nós não podemos viver a experiência dos outros. O que o fulano passou, o que o ciclano. Você tem que ter a sua experiência com Deus. É por isso que Deus permite que a prova bata na sua porta. Pegue você e você bota a mão na cabeça e quer correr para A, para B. E já vai dizer: nem A e nem B vai lhe ajudar, porque você vai passar por onde eu quero. Vou ligar para fulano para me dar uma palavra. Aí a fulana não tem palavra nenhuma que Deus vai dizer. Vou ligar para o fulano para me dar uma palavra. Aí no céu Jeová corta a palavra. Jeová diz: a palavra é minha. Quem colocou ele foi lá. Agora a segunda coisa, escute isso aqui. Quando Deus pega alguém e coloca na prova e diz assim: ninguém ajude. Se você botar a mão, você entra também. Tem crente que é muito bondoso. Ah, o bichinho está na prova. A bichinha está na prova, rapaz. Vamos lá ajudar. E Jeová disse: vá. Foi eu que coloquei. Foi eu que permiti. E Paulo escreve os Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus não coloca ninguém em vão na prova sem propósito. Ele tem um propósito.
Ele tem um propósito. Primeira prova, ele perdeu tudo. Segunda, ele está acometido da enfermidade. Terceiro, Jó perde os filhos. Você já imaginou? Pare para pensar aqui comigo. Rico, não tem mais nada. Enfermidade e perder 10 filhos. Isso é bom para uma mente? É não, irmão. Você já imaginou? Você tem tudo isso e agora você está quebrado. Na prova. Aí o escritor coloca, olha que coisa linda. Capítulo 19, versículo 25 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. A prova está na vida dele, permissão de Deus. E a permissão de Deus, ela é melhor. Ela é perfeita, agradável aos olhos do Senhor. E ele está nestas 3 provas. Primeira, perdeu tudo. Segunda, doente. A terceira, perdeu os 10 filhos. Quarta prova de Jó. A mulher olha para ele e diz assim: meu filho, amaldiçoe esse Deus e morra. Irmãos, eu fui ler. Eu já li tanto essa palavra. Pastor Ednilson, eu já li tanto esse texto. E algumas vezes critiquei a mulher de Jó. Se coloque na pele dela. A mulher tinha tudo, comia do bom e do melhor, tinha trabalhadores ao seu serviço, tinha 10 filhos, perdeu tudo. E ela diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó não. Jó olhou para ela e disse assim: tu fala como uma louca. Jó estava dizendo a ela: mulher, o Deus que deu é o Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O homem passa as 4 provas da vida que Deus permite. Deus prova ele. Ele passa esse processo da prova. E o processo da prova dói. E o processo é lento. O processo da prova não é ligeiro como você pensa. Não, Deus vai me estar na prova e amanhã eu vou sair. Vai pensando. O processo da prova dói, é lento. Mas o processo da prova vai trazendo maturidade, experiência, perseverança e esperança. Este é o processo da prova vai trazer para a tua vida. Você passou o processo todinho dele, desta prova que você estava passando, porém tem um segredo aqui. Ele estava passando com Deus que colocou. Aí agora vem o que este homem passou. Abre a Bíblia aí, Jó 42. Por favor, que eu vou encerrar. E as horas não dá mais. Jó 42. Leia aí para mim, por favor, versículo número 1. Quem achou? Pode ler. Jó 42. Isso. Leia. Leia de novo, por favor, meu filho. Escute isso aqui. Escute para a gente fechar. Leia bem alto, por favor. Amém. Nenhum
dos seus propósitos pode ser impedido. Veja que Deus está dizendo: tudo que tu passou, Jó, eu permiti. Aí o escritor coloca bem: eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O Deus que colocou é o Deus que estava dizendo: eu coloquei, eu fiz o propósito, eu trabalhei, eu preparei, agora vem a recompensa. Versículo 10, por favor. Versículo 10 para a gente fechar. Amém? Oh, glória. O Senhor acrescentou em dobro. O Senhor acrescentou em? O Senhor acrescentou em? Aqui não foi a prova do homem, não. Aqui foi a prova de Deus. E quando Deus bota na prova, Ele aperfeiçoa e acrescenta, Luiz Carlos. Deus é lindo. Deus trabalha diferente do ser humano. O Deus que coloca na prova é o Deus que está dizendo: eu vou acrescentar e vou te dar em dobro. O que você está passando agora, Deus está dizendo: eu tenho algo em dobro para lhe dar e para acrescentar. Eu tenho algo especial. Eu coloco na prova, acrescento e dou em dobro. Eu quero encerrar agradecendo. Permita-me, pastor, aqui 2 minutos para agradecer. E esse agradecimento que eu vou fazer, eu nunca vi. Nós fizemos idade nova, eu, presbítero Firmino, presbítero Tarcísio. Mas eu nunca vi, pastor. Estou sendo sincero, estou mentindo. Nunca vi. E eu quero agradecer a irmã Dani, que tomou essa posição de lembrar dos presbíteros da igreja. Isso é louvável a Deus, irmãos. A glória é de Deus. E o Senhor tem abençoado. E Deus colocou no coração dela para fazer. Deus parabéns dos presbíteros da igreja. E eu nunca vi. Vim da Coronel 2 para cá. E nunca isso aqui aconteceu. Isso é louvável. A nossa irmã lembrar do presbitério da igreja. Irmã Dani, Deus abençoe sua vida grandemente. Que o Senhor te conceda mais sabedoria para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque tudo é dele, para ele são todas as coisas. Glória, glória, pois a ele. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Firmino, pela vida do presbítero Tarcísio. Nós fizemos aniversário este mês de maio. Mais um ano o Senhor nos permitiu. E eu quero agradecer de coração no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, quantos estão regozijados pela boa palavra? Queridos, quando Flávio ministrava aqui, ainda falta 20 minutos, viu? Fica ansioso não. Quando o Flávio ministrava aqui, Deus colocava no meu coração dizendo que essa igreja vai passar por uma nova fase. E a prova de Deus não é para matar. A prova de Deus é para alicerçar. É para você criar raízes, né? Que nem aquele hino da Sara Faria, né? Só quem tem raízes suporta o que eu suportei. Eu me lembro muito bem que eu não queria
ser separado para diácono. O pastor nos separa para diácono. E quando o Flávio falava aqui, quando você tem muita coisa, é bom, você tem tudo. Na igreja todo mundo me chamava para contribuir. Não, a metade disso aqui é eu, sou eu que dou, né? Mas quando você está na prova, parece que esse povo tudinho desaparece. É procurar povo. Não tem uma caneta para dar. Então, comigo aconteceu isso. Passei 3 anos desempregado. Eu ia consultar a Deus e Deus dizia o seguinte: fique só aprendendo, né? Porque tem gente que pensa que o aprendizado de Deus é só na bonância, né? Mas não é não. O melhor aprendizado de Deus é no deserto. E foi no deserto onde eu aprendi várias coisas com Deus. Mas água foi cortada, luz foi cortada, os meninos teve que sair do colégio particular, não tinha dinheiro para comer, geladeira não tinha nada dentro da geladeira, a não ser aqueles focos brancos de gelo, né? Só isso, né? E eu dizia: Jesus, e amanhã? Ele dizia: eu proverei. A mulher me procurava, dizia: e amanhã? Deus proverá. E 4 horas de manhã eu estava de joelho. Mas foi a época que eu mais aprendi com Deus. Hoje a gente dá um apertozinho de nada. Do homem, o aperto vem do homem. Porque quando o aperto de Deus vir, se prepare. Deus vai apertar algumas pessoas aqui. Deus vai apertar algumas, até perder emprego vai perder. Deus vai apertar algumas pessoas aqui para aprender a ser um verdadeiro adorador. Foi o que eu disse? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, eu louvo a Deus porque Deus não prepara líder carregado no braço. O bichinho aqui, o bichinho ali. Não. Deus prepara na moinha. É deserto. Quando sai do deserto, fornalha. Quando sai da fornalha, sai perfeito, cheio de unção, cheio da graça. Por quê? Porque foi preparado por Deus. Igreja tem que ser preparada por Deus. Não pode ser, eita, o bichinho. Não, é preparado na moinha, né? Tem que passar no estreito. Quem entendeu esta palavra, diga amém. Irmão, Deus está me confirmando que vai botar pessoas aqui no estreito. E vai fazer obreiro de verdade. Se prepare. Se prepare que a prova ainda não começou. Aleluia. E eu estou aqui para orar, viu? Eu estou aqui para orar. Porque eu nem a mão vou botar, que eu não sou doido. Eu estou aqui para orar. Eu estou aqui para orar. Eu não vou botar a mão. Quando Jesus disser: olha, a prova é minha, eu já recuo. Eu só vou orar por você. E Deus vai lhe dar graça. E você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Diga amém. Mas, meus irmãos, mais uma vez, olha, presbítero da igreja tem que ser o exemplo da igreja. Eu não posso ter presbíteros sem ser exemplo. Diácono que eu separo, eu sempre vou cobrar reverência, né? Respeito para com a igreja e a igreja para com os diáconos. Então, hoje, Dani e a sua equipe, né, está parabenizando o presbitério da igreja, né? Promoções e eventos, né? Tá ali um bolozinho daqui a pouco. Agora, a palavra que eu deixo para vocês se encontra em Provérbio,
capítulo 22, e o verso 1, que diz o seguinte: mais digno é ser escolhido, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Você tem o bom nome. Aonde você chegar, você veio da onde? Ah, eu vim da Triunfo. Alguém vai saber como era o seu comportamento na Triunfo. Sim ou não? Sim. Então, mais digno de ser escolhido é ter o bom nome. Eu sempre estou dizendo aqui que cuidado para não deixar rastro. Se deixar rastro, esse rastro vai lhe acompanhar. Esse rastro lhe acompanha. Seja um jovem crente, um adolescente crente, seja uma senhora crente, seja um senhor crente, seja um auxiliar crente, seja um diácono crente. Quando você chegar ao presbitério, todo mundo vai votar a favor de você, né? Não deixe rastro não. Pastor que eu trabalhei com ele, Ednilson, você vai para a igreja tal, mas não deixe rastro não. Eu digo, eu já entendi, pastor. Eu estou entendendo o que o senhor quer falar. Pronto. Dê bom testemunho aonde você chegar. Não só na igreja, como na redondeza. E isso, eu tenho lutado com Deus. Não sou perfeito. Eu tenho lutado com Deus para a igreja que eu passar, eu não deixo rastro. E tenho saído até por chato. Mas rastro eu não deixo não. Rastro não. Ou o obreiro, ele dá bom testemunho, ou comigo, ele fica sentadinho no lugar dele. Ou ele respeita as filhas dos outros, ou ele respeita as mulheres dos outros, ou vai ficar sentadinho no lugar dele. Talvez quando o outro chegar, indique ele, porque é desmantelado igual a ele. Mas eu só separo pessoas e antes chamo, entendeu? Então nós temos aqui um presbitério. Fica de pé vocês três, por favor. Podem pregar do jeito que for, não vai me iludir. Agora, o perfil da igreja, quem vai dizer, o perfil de cada um de vocês, quem vai dizer é a igreja. Quem vai dizer é a igreja. Então, presbitério, toda a igreja está olhando para vocês. Hoje é aniversário de vocês, essa semana vocês completaram, né? O mais novo é o presbítero Firmino. Mais novo é o presbítero Firmino, né? E eu vou dizer a vocês, eu vou sair daqui, mas respeitando vocês, respeitando o presbítero Firmino. O presbítero Firmino é uma joia que vocês têm aqui. E ore por ele. Ore por ele, né? Ore pelos dois presbíteros também. Porque se uma igreja tiver um presbitério forte, essa igreja vai ser o quê? Forte. Mas se uma igreja tiver um presbitério desmantelado, essa igreja vai ser uma igreja desmantelada. E eu oro para que esta igreja, né, tenha um presbitério forte. Quero parabenizar por mais uma primavera. Flávio, vocês sabem que é um homem público. E também Manuel Firmino, né? Pelo tempo. Eu creio que quando eu pensei em ser crente, Manuel Firmino já era crente. Quando eu pensei em ser crente.
meu respeito para com esse senhor, né? Não é porque eu seja o dirigente da igreja que eu vou menosprezar ele. Não. O meu respeito para com ele, para com vocês. E eu espero que esse respeito seja da igreja, seja recíproco para o presbitério, né? E assim sucessivamente. Porque ministério é isso. É um respeitando o outro, né? Quando eu escolhi, chamei a irmã Dani para estar na frente, Dani disse, eu vou orar. Pode orar, porque Deus já falou comigo, né? E graças a Deus ela vem fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, né? Vamos dar uma salva de palmas para esses queridos irmãos aqui, em nome de Jesus, né? E parabenizar a Dani e a sua equipe, tá bom? Que Deus continue abençoando. E eu peço que eles três desçam aqui. A igreja vai levantar, fica de pé. A igreja vai levantar. E nós vamos orar pelo nosso presbitério. Irmãos, eu já fiz um ano aqui. Espero passar mais um ano, né? Mas eu saindo daqui, esses irmãos ficam, né? Eu saindo daqui, esses irmãos ficam. E a igreja abençoada tem que apresentar esse ministério. O presbitério da igreja é muito importante numa igreja. Então levanta a mão para cá. Em nome de Jesus, né? Querido Deus e eterno Pai, estamos te apresentando, Senhor, a direção da tua igreja. Presbítero Flávio, presbítero Tarcísio, meu Deus, presbítero Manuel Firmino. Que haja respeito recíproco, Deus, de um para com o outro, Pai. Porque eles são luz para esta igreja, Deus. Deus, em nome de Jesus, que haja unidade. Que haja, meu Deus, cada dia compreensão de um para com o outro, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Se porventura, Deus, tem algo que está impedindo a comunhão deles, ó Pai, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, que haja respeito, Deus, para que essa igreja, Deus, ela ande, Senhor, em novidade de vida. Ekadaya suriniminigadaraso. Aramanaya sorenemedegadaраso. Alguns deles serão aperfeiçoados, Deus. Alguns deles, ó Deus, vão aprender, Senhor, com teu Espírito Santo. Vai ser difícil, ó Pai, mas o Senhor vai mostrar o que é ser um presbítero, Deus, com compromisso, com amor no coração, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, continua abençoando esta igreja, Senhor, dando graça, Senhor, dando graça e sabedoria aos teus presbíteros, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos pela vitória desta igreja. E a igreja que concorda, diga amém. Todo mundo, parabéns pra... Pode tirar foto vocês aí, viu? Essa, vai acender. Querida, muitas fé. Pode tirar foto. Muitos anos de vida. Mais uma vez. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o presbítero Flávio! Viva o presbítero Tarcísio!
Viva o presbítero Firmino! Oh, glória a Deus! Está na hora de apagar a velinha. Aquela musiquinha, todo mundo! Para vocês! Para vocês! Parabéns! Parabéns! Pelo seu aniversário. Sopra! Em nome de Jesus. 1, 2, 3, já! Posso terminar? Depois tem olha, a Dani vai dar os presentinhos, viu? Tem um bolozinho para vocês. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos dizem: Deus abençoe. Pode dar um abraço aí dos irmãos, viu? Está completando o ano. Em nome de Jesus.